assim, vou falar, nada é 100%, mas muitos pacientes sentam aqui e falam assim, ó, eu vim aqui e eu queria saber qual que é o melhor antidepressivo. Então ele vem com essa pergunta. Porque a gente quer isso, qual que é o melhor carro, qual que é o melhor antidepressivo? E quando eu falo que não existe, gera vamos dizer assim, poxa, mas você estuda tanto, né, assim, lá do FRJ, como é que não existe? Aí eu dou alguns exemplos. Por exemplo, qual que é o melhor antidepressivo para quem, infelizmente, né, tem condição e está no SUS? O melhor antidepressivo é aquele que é dado de graça na secretaria para ele. Infelizmente, ele não tem condição para comprar outro. Então, o melhor para esse caso é esse. Uma pessoa que tem insônia, como um dos sintomas. Eu vou escolher medicamentos que têm como efeito colateral insônia ou sonolência? Sonolência. Então, qual que é o melhor para ele? Os que não causam insônia. Uma pessoa tem, infelizmente, lá um problema no fígado. Né? Ele tem lá uma hepatite, uma cirrose. Eu vou escolher para aquele os que têm metabolização mais pelo rim. Então, são 3 exemplos simples que não conseguimos encontrar o melhor. De eficácia, eles são parecidos, né? A maioria deles, não todos, mas são parecidos. Então, a gente vai muito para escolher um determinado medicamento baseado nessas outras variáveis. E mesmo você, entre aspas, conhecendo o medicamento, você não, entendendo que aquele medicamento é o ideal na teoria para o paciente, ele pode ter um efeito colateral não esperado. Né? Então, a gente tem que tirar. Então, isso que a Rosinha falou, que é muito importante, você viu, olha lá, eu tentei o primeiro, não deu, eu tentei o segundo, no terceiro eu acertei. Lógico que a gente torce por todas as forças para a gente acertar no primeiro. Mas não pode desesperar, achar, poxa, então não tem jeito. Porque no caso dela, por exemplo, ela conseguiu acertar no terceiro. Então tá aí hoje fazendo live, falando, debatendo. E como é que é importante, né, Tiagão? Escutar uma atriz brilhante como ela, né? Poxa, tá aqui dando depoimento à noite, né? Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta, talvez a galera tenha essa dúvida, ver o que você acha. E aí, beleza, você entra nesse processo, a gente sabe que demora de 12 a 15 dias para começar a fazer o efeito remédio. E como o paciente lida nesses 12 a 15 dias, porque, querendo ou não, o efeito ele não é imediato. Perfeito. Então, Primeira o coisa que você... Primeira coisa é o seguinte, existe muito um folclore também, né? Que é um folclore, mas tem uma certa verdade, do medo de dependência. Por quê? Botam todos os remédios da psiquiatria como potenciais de dependência. E não são todos. Então, por exemplo, um remédio, quanto mais ele tem potencial de dependência, maior é o controle dele, do Estado. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Aqui a gente tem um remédio, um receituário de controle especial. Esse receituário, eu posso chegar aqui na gráfica e fazer ao mesmo tempo 1000, e ele me entrega na hora. O de receita azul, aqui, ó, ele tem uma numeração aqui, tá vendo? Nessa numeração, eu tenho que ir lá no CRM, né? Pedir essa numeração. Aí, com essa numeração, eu vou na gráfica e ele sabe, lá no CRM, que esse número sou eu que estou prescrevendo, porque aqui já tem que ter um controle mais rígido. Eu vou explicar por quê. E tem o terceiro, que é o amarelo. Esse aqui, ó, Secretaria do Estado. Esse eu nem consigo fazer. Eu tenho que ir lá na Vigilância Sanitária, me cadastrar para poder pegar o talão para prescrever. Ou seja, quanto mais a restrição, significa maior potencial de dependência e de abuso. Tá. Por exemplo, ela citou os antidepressivos. Antidepressivos, eles são prescritos nessa receita. Né? A receita branca. Teoricamente, ele tem menos restrições. Por exemplo, o antibiótico é prescrito nessa receita. Não é que não tem risco, tá, pessoal? A gente está falando do tema de dependência, que é colocado tudo no mesmo saco de gato, e não é dessa maneira. O antidepressivo, como ela citou, ele só começa a agir depois de 10 a 14 dias de médio. Muitas vezes, o paciente, dependendo da intensidade dos sintomas, ele não pode ficar ali esperando 10, 14 dias, por exemplo, tendo crise de ansiedade, se for um transtorno de ansiedade, se for um transtorno de pânico, ou tendo, por exemplo, uma insônia. Então, daí que entra o quê? A segunda classe, os benzodiazepínicos. O famoso Rivotril, Frontal, Prazolam. São medicamentos que têm potencial de dependência? Sim. Tem que ser feito com controle restrito. Mas ele tem indicações precisas. Vamos lá, vou pegar o exemplo do clonazepam do Rivotril. O que ele faz, Thiagão?
3 funções de acordo com a dose, tirando a função anticonvulsivante, tá? Dose baixa, ele é ansiolítico. Melhora a angústia, o fluxo de pensamento negativo, as crises de ansiedade. Dose média, ele é relaxante muscular. Tira a tensão muscular de quem tem. E em dose mais alta, ele dá sono. O que é dose baixa, média ou alta é muito pessoal de cada um. Ou seja, ele não é antidepressivo. Ou seja, ele só trata os sintomas, não trata a causa.